Jesus falou muitas vezes sobre a sua volta e sobre a realidade da sua volta. Então o Senhor Jesus voltará. Inclusive, esse era o cumprimento dos irmãos primitivos, segundo alguns historiadores. O cumprimento dos cristãos primitivos não era, como pensam muitos, a paz do Senhor, mas era uma palavra que remetia à esperança da volta do Senhor. Então vamos entender a volta do Senhor quais são os aspectos básicos, os aspectos fundamentais de uma compreensão da volta do Senhor. Se nós pudéssemos parar para pensar assim, nos dê palavras para que possamos entender a volta do Senhor didaticamente. Então nós diríamos que a volta do Senhor será visível, a volta do Senhor será súbita, a volta do Senhor será pessoal e a volta do Senhor será corpórea. Precisamos compreender bem essas 4 palavras. A volta do Senhor acompanhará essas 4 verdades incluídas naquele advento da volta do Senhor Jesus, conhecido como parousia. A manifestação visível do Filho de Deus se dará seguindo essa sequência, essa necessidade da revelação apresentada por Jesus. Vamos tentar entender então cada ponto? A volta do Senhor Jesus será súbita. Nós não devemos confundir súbito com inesperado. A volta do Senhor Jesus não é inesperada e não será inesperada. Em 2 aspectos de sentido ela não será inesperada. Bem, o primeiro aspecto ele fica evidente. Nós estamos aqui falando sobre a volta do Senhor. Há uma expectativa da volta do Senhor. Essa expectativa é uma esperança alimentada pelas palavras do Senhor, de que Ele voltará. Então a volta do Senhor será súbita e não inesperada, porque estamos esperando, estamos aguardando. E a ideia de súbito quer dizer repentinamente. Ou seja, o Senhor não virá no momento em que nós estamos, de alguma forma, informados com precisão do tempo. Ele virá subitamente. Nós podemos substituir essa palavra subitamente pela palavra sequestro. O entendimento é exatamente esse. Seremos sequestrados, levados repentinamente pelo Senhor. Ele voltará e levará a sua igreja e repentinamente, de repente, em um abrir e fechar de olhos, em um piscar de olhos, estaremos no céu, na presença do Altíssimo. É com esse entendimento de repentino e não inesperado que nós encontramos a palavra do Senhor que diz o apóstolo Pedro, virá como ladrão o dia do Senhor. Então o dia do Senhor será repentino e virá como um ladrão. Será um momento em que repentinamente as pessoas que estão aqui no Senhor serão levadas ao Senhor, serão arrebatadas, como diz o apóstolo Paulo, os vivos serão transformados, arrebatados e os mortos ressuscitarão. Na ordem, os mortos ressuscitam e nós, os vivos, seremos arrebatados. Isso acontecerá subitamente. Outra palavra que deve nos acompanhar é que a volta do Senhor Jesus será pessoal. E isso é muito importante, irmãos, porque nós cremos e pregamos a doutrina da Trindade. Acreditamos na doutrina da Trindade, ainda que essa palavra Trindade não apareça na Bíblia. Nós vamos encontrar isso nas palavras que aparecem no Velho Testamento, quando falam do Senhor falando com o Senhor, ou do Senhor falando da parte do Senhor, ou quando nós encontramos o Senhor Deus falando de si mesmo, no plural,
ou quando nós encontramos o Senhor sendo batizado nas águas, o Espírito descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai falando do céu, eis o meu Filho amado. Então nós vamos encontrar inúmeras citações no Velho e no Novo Testamento que apontam para a realidade da Trindade. Bem, na realidade da Trindade, embora alguns achem muito complicado, na realidade não é. É uma questão não só de fé, há entendimento também. A questão é que, no nosso entendimento, há 3 pessoas na Trindade. Precisamos então de uma definição de pessoa. Pessoa é aquele que sente por si mesmo, pensa por si mesmo e age por si mesmo. Então a volta do Senhor Jesus será pessoal, ou seja, Jesus mesmo. Não será a manifestação do Espírito Santo como volta do Senhor, e nem a manifestação do Pai como volta do Senhor. Nós temos e cremos nas 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você precisa entender o que os anjos, ou o que aqueles seres que apareceram no dia em que o Senhor ascendeu ao céu, disse a respeito de Jesus Cristo. Eles disseram em Atos 1:11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Esse Jesus virá do mesmo modo que o viste subir. Esse mesmo Jesus, não é outra pessoa. Então nós não temos que esperar, por exemplo, que hoje o Senhor já tenha vindo, porque a manifestação do Espírito Santo é a substituição do Senhor. Então o Espírito Santo veio e isso é a revelação de que ele viria. Não. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Cada um deles é Deus, no entanto nós não temos 3 deuses, e eles formam uma unidade e uma só essência, uma só natureza. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse mesmo Jesus que viste subir, disseram aquelas 2 testemunhas, do mesmo modo que o viste subir, este mesmo Jesus voltará. O Senhor mesmo disse, eis que cedo venho. Ele falava dele mesmo. E não é difícil você aceitar essa volta pessoal de Jesus, ou seja, Jesus virá e será visto na sua vinda. Não devemos temer um entendimento sobre isso, que o Senhor Jesus possa dizer exatamente que ele vem e que ele não é o Pai e que ele não é o Espírito Santo, mas ele é uma pessoa distinta da Trindade como pessoa, tem sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria direção, ele caminha, se dirige por si mesmo. Então nós não precisamos temer essa afirmação, porque ela é bíblica. A volta do Senhor então será pessoal. É Jesus mesmo que vai voltar, e aquele mesmo que viste subir. Do mesmo modo que viram subir, veremos ele descer. O mesmo Jesus. Por que nós dizemos isso? Porque há doutrinas que circulam, pseudo-bíblicas, pseudo-cristãs, pseudo-verdadeiras, que querem colocar a volta de Jesus em substituição pela pessoa do Espírito Santo, ou querem colocar a pessoa do Pai na pessoa de Jesus, que hoje é a pessoa do Espírito Santo, uma só pessoa. Mas não, o entendimento é, o Pai está no trono, e o ensinamento de Jesus mostra claramente essa realidade. Orareis ao Pai, foi o que disse Jesus em Mateus capítulo 6, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Jesus estava na terra e o Pai estava no céu. Eram 2 pessoas distintas naquele momento. Na cruz do Calvário, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja que é claro, é evidente, é latente que o Senhor virá de maneira pessoal. Então, meu querido, você consegue entender? A volta do Senhor será súbita, repentina, não inesperada. A volta do Senhor será pessoal,
é a pessoa de Jesus Cristo que vai voltar. E a volta do Senhor Jesus será visível. Ele será visto. Não é uma coisa que vai acontecer de modo invisível. Vocês devem saber da história de líderes de religião, loucos homens, que levaram seus grupos ao suicídio porque esperavam uma volta espiritual e não visível. Mas não é o que diz a palavra do Senhor. É o que diz em Hebreus capítulo 9, no verso 28. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ele voltará a segunda vez. Ele mesmo voltará a segunda vez. E olha o que diz a palavra de Deus também em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá do céu. Então, em 1 Tessalonicenses 4,5 diz que Jesus, o mesmo Jesus, descerá do céu. A volta do Senhor Jesus, então, ela é visível, ela será visível. Todo olho contemplará e todos que estiverem vivos e existindo saberão que o Senhor voltou. E a volta do Senhor Jesus será corpórea. É claro que nós estamos nos referindo a um corpo bem diferente deste corpo. Lembra-se que Jesus entra no cenáculo e os discípulos se alegram. Depois Tomé chega e não viu, e ele pede para tocar no Senhor. A Bíblia também diz que o Senhor esteve com os discípulos por 40 dias depois de sua ressurreição, comeu com eles e bebeu com eles. A volta será corpórea. Contudo, nós estamos falando de Deus, então nós não podemos limitar Jesus dentro do recipiente chamado corpo humano. Isso é muito importante para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado. Enfim, querido, a volta do Senhor será de fato extraordinária.